Foi divulgado num jornal uma medida polêmica que envolve o Bolsonaro, mas que pode ser uma das maiores articulações políticas do Bolsonaro e que, neste caso, me faz acreditar que pode ser que o Bolsonaro fique elegível novamente. É a única hipótese que eu vi até agora. Afinal, minha pergunta para você é simples: quem é mais poderoso? O monstro ou quem criou o monstro? É um ponto interessante, não é? Vamos lá. O Bolsonaro pode ter como seu vice-candidato uma figura odiada pela esquerda. Não muito bem vista pela direita, mas pela esquerda ele é odiado. O Michel Temer. E aí a gente precisa falar. É uma das figuras mais poderosas do Brasil, não tenho dúvidas sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Teve manifestação do Bolsonaro também, no caso aí do preço dos combustíveis, né? Deu uma mitada na cara do Lula. Enfim, a gente vai mostrar todos esses pontos que estão se desenhando na política brasileira e você é o meu convidado para esse bate-papo. Bora lá? Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Bom, vamos lá, lembrando a vocês, estou aqui direto do Uruguai, trabalhando aqui para vocês. Vamos lá. Seguinte, Michel Temer como vice de Bolsonaro. É uma hipótese? É uma hipótese, tá? Dá uma olhada nessa matéria aqui. Essa matéria é do blog do Ismael. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, tá? Blog do Ismael. Eu não posso confirmar se é verdadeiro ou se não é, né, essa hipótese aqui. Eu posso confirmar uma coisa para vocês. É interessante. Por mais que você às vezes não goste do Centrão, é interessante se você acha que o Bolsonaro vai voltar à presidência e vai voltar a concorrer. E uma coisa é certa, de todos os nomes, o Bolsonaro é o mais forte para enfrentar o Lula. Vamos dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Lá em 2022, havia uma rejeição muito grande ao Bolsonaro por causa dos ataques que a mídia e a imprensa estava fazendo contra o Bolsonaro, então criou-se uma rejeição muito grande ao Bolsonaro. A ideia era o quê? Ora, vamos criar uma terceira via. E a terceira via fluiu? Não. Ninguém falou em terceira via. Tentaram surgir nomes da terceira via e apagou rapidinho. Ou seja, a polarização foi entre Lula e Bolsonaro. Então nos leva a pensar que, e com a diferença, que vocês sabem, mínima e com uma ajuda do sistema gigantesca a favor do Lula. Ponto. Agora, a grande questão que nos leva a pensar é uma terceira via, um outro nome que não seja da polarização Lula-Bolsonaro, tem força para 2026? Não sei. Agora, se a hipótese para tirar a esquerda é ter que estar com o Centrão, porque vem cá, teve o Alckmin. O Alckmin é Centrão. Você acha que o Alckmin queria ser o vice do Lula ou o Lula queria o Alckmin como seu vice? Não. O Centrão precisou deixar para que houvesse aí, para que acontecesse essa disputa. Então, é simples, né? É simples se a gente analisar. O Centrão tem que estar no meio do caminho para mudar a regra do jogo, né? Vamos dizer assim. Ah, mas Sandro, você está indo contrário ao que você fala, que perder de pé do que ganhar de 4. Sim, mas vamos pensar o seguinte. Neste caso, o Michel Temer é uma figura execrável da esquerda? Ele é uma figura estritamente da esquerda? Não, não é. O Michel Temer é o cara que pode controlar o ministro Supremo Alexandre de Moraes, de certa forma, com diálogos, há um respeito muito grande? Sim. Seria uma forma de amenizar essa guerra jurídica ou do judiciário aí contra a direita? Talvez sim. Então, é uma hipótese aventada que é interessante. Olha só o que o blog do Ismael escreveu aqui. O Bolsonaro estuda Michel Temer como vice nas eleições de 2026, e isso é interessante. Em sua busca por anistia e elegibilidade para 2026, Jair Bolsonaro parece inclinado a uma aliança com o ex-presidente Michel Temer. Essa possível parceria, especulada nos bastidores, teria uma justificativa pragmática, perfil garantista de Temer, cujas boas relações com ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Barroso e Gilmar Mendes,
são amplamente conhecidas. Ao acenar para o centro e sinalizar compromissos com a estabilidade institucional, Bolsonaro busca reduzir as resistências no Supremo Tribunal Federal, sobretudo diante de uma eventual aprovação de um projeto de anistia pelo Congresso. Além disso, essa aliança retiraria o MDB da base de sustentação do presidente Lula, do PT, no parlamento. Os bolsonaristas estão usando o vídeo da primeira-dama, Janja, divulgado no segundo turno de São Paulo, para justificar o afastamento do MDB da base governista em Brasília. Janja, Ana Estela, Haddad e outros apoiadores de Guilherme Boulos divulgaram o vídeo na véspera do segundo turno para relembrar o registro policial de violência doméstica feito pela esposa de Nunes contra ele em 2011. Então, o que acontece aqui? É nítido que a turma do Temer está querendo se afastar com a esquerda. Teve uma matéria publicada até do próprio Viegas que ele diz, cara, o governo petista acabou. O governo do PT já era. Ou seja, o próprio sistema está querendo se livrar da esquerda e falou, cara, as besteiras que o Bolsonaro falava, as coisas que o Bolsonaro falava, era ruim para o sistema? Era. Mas pelo menos tinha dinheiro. O problema é agora que não vai sobrar dinheiro para nada depois da loucura, né, que se tornou o Brasil, né, do ponto de vista econômico, que nós estamos tudo quebrado. O Bolsonaro, ele citou aí até o preço dos combustíveis, né, o valor que os combustíveis está, e ele colocou um vídeo que fala justamente sobre a gestão Bolsonaro. E vocês entendem que é o discurso que o Temer está utilizando? Pois é, o Temer está discutindo ali na Lide Brasil, ele falou, olha, realmente o Brasil não tem mais como suportar o PT, os gastos desenfreados, a forma que está não tem política fiscal, o dólar está estourando. Então, foi o discurso que o Temer fez em relação ao PT. Cara, eu acredito muito que pode ser, sim, que o Temer venha de vice do Bolsonaro. E aí é que os petistas vão ficar malucos mesmo. Agora, eu tenho uma pergunta para você. É uma pergunta simples. E é óbvio que o Temer é muito bem querido, né? Bem quisto pelos ministros do Supremo. Você apoiaria o Temer como presidente, vice-presidente do Brasil, com o Bolsonaro? Você acha que seria uma opção viável? Ah, mas e o Temer pode querer impeachment do Bolsonaro? Tá, mas sem o Temer o Bolsonaro nem entra, eu já falei para vocês. Eu falei que não existe a hipótese de anistia do Bolsonaro, a não ser que tenha, né, uma figura mega poderosa, né, do sistema que vai autorizar o Bolsonaro a concorrer ainda. Mas a grande questão é, e se o Bolsonaro entrar e fizer uma grande gestão? A esquerda acabou para sempre, sem a mídia batendo o tempo todo. Porque o Bolsonaro, de certa forma, ele entrou como um outsider em 2018. E a imprensa odiava o Bolsonaro. E se o Bolsonaro entrar como um cara moderado? Né? Olha só, a diferença de gestão petista com a gestão Bolsonaro. Ficou uma situação difícil com a pandemia e a guerra. O preço dos combustíveis explodiu no mundo todo. Não foi no Brasil que foi lá para cima o preço dos combustíveis. E tínhamos que tomar partido. Alguns queriam um fundo. Tá? Outros que não sei o que lá, da equipe econômica, teve a ideia, eu apenas acompanhava, né, de vamos zerar os impostos federais. E a preocupação era, quanto a gente vai perder? Tá? O cálculo lá é perder 40 bilhões por ano. E buscamos o parlamento, gasolina, diesel, gás de cozinha, etanol, e também botar um limite no ICMS, porque alguns governadores tinham a goela muito grande. Tinha estado aí que só de ICMS era 34%. Dava, naquele tempo, R$ 2,30 de ICMS por litro de gasolina. Botou um teto de 17%. E nós conseguimos, no final do ano, em muitos estados, eu vim em São Paulo, baixar na casa dos R$ 5,00 um litro da gasolina. O etanol chegar na casa dos R$ 2,60, R$ 2,70 também. E mais ainda, via o Saxida, equipe econômica, Paulo Guedes, entre outros, nós acabamos com a figura do álcool turista. Não tem nada a ver com o Gilson Machado, o ministro do Turismo, não. Né? Quando a gente fala em turista, você logo passeia para algum lugar. E o Gilson preferia andar pelo Brasil, não tomar champanhe embaixo da Torre Eiffel, como sempre fizeram outros ministros do turismo. E o que acontece? Até nós,
o usineiro era obrigado a vender o seu etanol para uma distribuidora. E muitas vezes esse álcool viajava 200 quilômetros. Depois ele voltava os 200 para abastecer um posto de gasolina a 10 quilômetros da usina. Nós permitimos a venda direta do etanol. O etanol foi lá para baixo. Você vê gente do campo, usineiro, que começou a se preocupar e querer comprar posto de gasolina. Ou seja, nós botamos a economia, os números de impostos lá para baixo. Tanto é verdade, teve um sucesso, que durante 3 meses, em 2022, nós tivemos deflação no Brasil. Inflação abaixo de zero. Esse mês último agora, a inflação foi recorde mensal. Né, por qualquer índice que você venha usar. E isso não é bom. Quem mais sofre? Na ponta da linha é o mais pobre. Eu até perguntaria para a dona de casa, né, para o senhor aí que faz compra no supermercado, a tua vida está melhor hoje em dia? Eu acho que não. E aí a pergunta fica para vocês. A tua vida está melhorando hoje em dia? Eu acho que não. Então, por mais que seja, a gente tem que ser pragmático aqui. O Temer é uma figura dos sonhos para quem é de direita? Não. Mas se a gente observar o Temer, foi o Temer que começou a colocar pelo menos a pauta do teto de gastos. Lembra disso? Do qual o PT entrou e tirou, o Bolsonaro não tirou. O que o Centrão, o sistema, o Temer, né, o vulgo vampirão, igual o pessoal brinca aí com o Temer, né? O que o Temer percebeu? Peraí, eu tenho mais sintonia com a pauta da direita, porque sobra mais dinheiro pra gente, que com a esquerda. A esquerda vai destruir de novo. E aí, a minha pergunta para você é, e aí, melhor Bolsonaro com o Temer ou Lula sem Temer? Melhor Bolsonaro com Temer ou Lula sem Temer? Porque com a esquerda no poder, a prática é essa. Nós estamos falando em corte de gasto, nós estamos falando no dólar. E assim, o que me mata é que o pobre, e eu falo com toda a propriedade, eu já tive nessa fase, já morei em barraco de lona, vocês sabem disso, trabalhei em carvoeira, pessoal. Lá no interior de Arizona, no Goiás, já mexi com carvoeira lá, meu pai, minha mãe. Trabalhei em roça, plantação, depois pedreiro, gesseiro, até que hoje, né, posso dizer que evoluí na escala, né? Mas eu sei como que funciona a regra do jogo. E o que o pobre observa? Ele não observa que, poxa, mas tá caro o dólar. Por quê? Por que tá caro e a gasolina bateu a 6, tem lugar que já tá 6,39? Por que tá tão caro assim? Porque o governo, ao gastar demais, ele sinaliza que o Brasil não tem um controle fiscal. Os investidores pulam fora do Brasil. Ninguém quer investir. Ninguém quer investir na nossa moeda, que se torna uma moeda fraca, né? Torna fraca. E a moeda tornando-se fraca, né? Quem leva na tarraqueta é o brasileiro, por exemplo. Eu vim aqui no Uruguai tudo é dolarizado. Então você chega aqui, as coisas no Uruguai estão muito caras. Não é que as coisas estão caras. É a nossa moeda que não vale nada. E aí você observa aqui, ó, Lei Rouanet bate recorde com captação de 1,6 bilhão em 2024. Você tem noção que bilhão para casa de artista, para artistas? Essa matéria é do Hora Notícias, né? Hora Notícias Brasília. E assim, as pessoas não conseguem entender, né? A população não consegue entender que, peraí, o gasto desenfreado gera inflação? Gera. O gasto desenfreado gera aumento de impostos? Gera. Então é o gasto desenfreado que ferra a gente para fazer a gente pagar caro? Durante a gestão Bolsonaro, detonaram o Bolsonaro porque tinha uma pandemia e o mundo inteiro subiu o valor das coisas. Na gestão Lula, não estão nem aí, tá? Porque não tem pandemia, não tem nada, o governo Lula está gastando desenfreado, está liberando 1,26 bilhões para artistas, e a imprensa fala alguma coisa? Fala nada, não estão nem aí para isso, né? Vamos lá, pessoal. E aí, nós podemos falar, sim, em mais uma hipótese de impeachment. Cara, este governo, ele entendeu uma coisa simples, né? Ele entendeu o seguinte: nós não precisamos obedecer às leis. As leis, elas se moldam ao nosso bel prazer, então nós não precisamos cumprir nada. Toda hora tem um escândalo de pedalada fiscal.
Toda hora tem um escândalo de uma contratação suspeita. Toda hora tem um escândalo de um dinheirinho que entrou ali para uma ONG. Sabe? Mas a corrupção não é o crime mais perigoso do Brasil. Manifestar é muito mais perigoso se você for de direita, né? Ó, matéria do Pleno News, uma reportagem que eu vou colocar aqui rápida para vocês, dizendo, na cara dura, o Tribunal de Contas da União, dizendo que houve pedalada fiscal. E o que o PT quer agora? Emplacar a Gleisi Hoffmann para blindar o PT ainda mais. Escuta só isso aqui, que vale a pena a análise dessa matéria aqui. A estatal Telebrás admitiu ao Tribunal de Contas da União, o TCU, ter cometido pedalada fiscal, fazendo uma manobra contábil para rolar despesas de 2023 para o orçamento deste ano. Apesar de ser um mecanismo legítimo, a ferramenta chamada despesas de exercícios anteriores só deve ser usada em casos excepcionais, que estão delimitados em lei, diferentemente do que fez a estatal. Isso porque o procedimento pode acumular dívidas para a União, distorcer resultados fiscais e consumir orçamento dos anos seguintes, impactando negativamente o planejamento do governo. Ao TCU, a Telebrás disse que teria informado a todas as partes interessadas sobre o uso da ferramenta, mas não citou quais seriam elas. A empresa pública ainda disse que o rombo em 2025, que está estimado em cerca de 184 milhões de reais, deve superar o dobro do registrado em 2024. Resumindo isso aqui, deixa eu explicar para vocês. Antes, durante a gestão Temer, ele criou, né, o teto de gastos. Para a esquerda, o maior problema que já existiu no mundo chamava teto de gastos, porque aí os investimentos em infraestrutura, os investimentos em obras sociais caíram, né, o teto de gastos. Ok? Então o teto de gastos foi criado. Foi quando o Brasil estava assim, ladeira abaixo, o Temer puxou o manche e o avião começou a planificar. Né? Ou seja, estamos voando reto. Não subiu, mas voando reto. E aí pegou a gestão Bolsonaro e, opa, vamos subir. Até que chegou a pandemia, ele seguiu na reta de novo. Então, o que aconteceu? É mais ou menos você aí, que tem o seu orçamento doméstico, tem 3, 4 assinaturas de TV, Netflix, não sei mais o que. Todo dia sai para comer aquele podrão, né? O sandubão. Lá no Goiás nós chama de X-tudo. Um X-tudo gigante. Foi mandar um X-tudo. Todo final de semana. A cervejinha, essa não pode faltar. Não, a cervejinha. Então tem todo dia 2 caixas de cerveja ali. Você manda cerveja, churrasco. E aí você percebe que você é assalariado. Você ganha 1.000 e poucos reais, 1.420 reais, vai estar gastando 2.500. O que vai acontecer com você? Mais cedo ou mais tarde o cara chega, te despeja, você vai pra rua, você tá ferrado, não é isso? Mais ou menos o que acontece com o governo. Teto de gasto é para falar, você ganha 1.400, só pode gastar os 1.400. Então o que o Temer fez? Não, nós ganhamos 1.400, vamos gastar só os 1.400. O Bolsonaro chegou e falou, não, vamos apertar daqui, vamos apertar dali, dá para tirar mais 300 aqui. Ou seja, começou a sobrar dinheiro todo mês. O Lula já chegou, os trouxas juntou dinheiro para mim e já detonou tudo e tá gastando de novo. É o que o Temer tem incomodado, tá? Então, o que nós temos aqui com essa questão das pedaladas fiscais? Nós estamos numa situação em que nós temos um teto de gasto. Olha, você não pode gastar mais do que 1.100 por mês, porque você só ganha 1.400. O que o Lula está fazendo? Não, é dívida, eu vou gastar o que eu vou ganhar no mês que vem, vou pegar a conta que eu só tinha que pagar no mês que vem, vou fazer coisa aqui, vou planejar e pimba, está gastando os 2.500 por mês de novo. É isso que está acontecendo com o Brasil. Aí você não entende por que a cada ano o preço fica mais caro? É porque nós estamos pagando dívida dos anos anteriores. Então, o Lula pegou o Brasil consertado, né? Ou indo bem, consertado não, mas indo bem em 2023, né? 2022 o Bolsonaro entregou o Brasil até em ordem. Em 2023 começou a bagunçaiada. Em 2024 o grosso está entrando. Em 2025 se prepara. E aí você vai conhecer o inferno. Não tenha dúvidas disso. O inferno fiscal, né? É o que eu estou dizendo. E aí em 2026 eles fingem que está tudo bem para tentar ganhar a eleição de novo. É assim que funciona a regra do jogo. Né? Você já deve ter entendido isso aí. Bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Deus te abençoe muito. É sempre um prazer estar aqui com vocês,
trazendo conteúdo sempre de relevância para vocês. E eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço, pessoal. Fica com Deus.